pessoal, tem duas álgebras aqui que são ruins, hein? Que é o produto entre duas funções, que não é a mesma coisa que a soma entre duas funções, olha aqui a diferença. E a divisão, que não é a divisão das duas derivadas, hein? Cuidado, viu? Isso aqui dá problema. Então, ó, para derivar o produto de duas funções, eu faço assim, ó. Eu derivo a primeira, a que está do lado esquerdo, e multiplico pela segunda sem derivar. Isso tudo eu vou somar com a primeira sem derivar, vezes a segunda derivando. Tá bom? Ó, rapidinho a gente fala assim para decorar, ó. Deriva, copia, mais copia, deriva. Não é isso que está escrito aqui? Deriva, copia. Copiei. Mais copia, deriva. Tá bom? Ah, professor, dá um exemplo aí para nós. Beleza, estou aqui para isso. Então vamos ver se eu tenho espaço ainda aqui, ó. Opa, olha que legal. Vamos supor, ó, eu vou pegar uma função bem fácil, tá bom? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. X a quarta vezes x ao quadrado. Pronto, para ficar bem fácil. Tá certo? Então, pela regra, olha só. Primeiro você vai dizer assim para mim, professor, mas ó, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base só nos expoentes. Beleza, mas isso aqui a gente vai deixar para depois, tá bom? Para conferir. Por enquanto, vamos pensar assim, ó. Deriva a primeira, 4x a terceira, não é isso? Derivada de x a quarta, 4x a terceira. Vezes, copia a segunda, x ao quadrado. Legal. Aí, ó, mais, copia a primeira, vezes a derivada da segunda. Quanto dá a derivada da segunda? 2x. Beleza? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Bom, mas agora percebam que eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu tenho que juntar os expoentes. Aqui também, ó. Né? Mesma base, junto os expoentes. Então, veja, eu tenho aqui, ó, 4x à quinta, né? Mesma base, soma os expoentes. 4x à quinta. E aqui, ó, eu tenho 2 vezes x, né? Soma os expoentes. A quinta. Opa, mas esse x à quinta é igual a esse x à quinta, então eu tenho 4x à quinta com mais 2x à quinta, eu tenho 6x à quinta. Legal? Será que isso é verdade? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa multiplicação numa potência de base única, que vai ficar aqui, ó. Conserva a base, soma os expoentes. Quanto que dá a derivada de x à sexta, pessoal? Pessoal! 6x, 6, x elevado a 5. Bateu? Positivo. Positivo, tá certo? E aqui, ó, essa última das regras de álgebra é a seguinte. Se eu tenho uma divisão de duas funções e eu quero derivar, então eu vou fazer parecido com a da multiplicação, ó. Eu derivo a primeira, multiplico pela segunda, só que na divisão não diminui? Então, menos a primeira vezes a derivada da segunda, e agora eu acrescento aqui, ó, um denominador, onde eu vou pegar este denominador e elevar ao quadrado. Tá certo? Então vamos ver se eu consigo fazer um exemplo aqui para vocês.
Eu vou fazer usando esse mesmo exemplo aqui, ó. X à quarta dividido por x ao quadrado, beleza? Eu quero derivar isso, usando aquela forma. É claro que aqui vocês já sabem que quando eu derivo x à quarta por x ao quadrado, vai sobrar só x ao quadrado, certo? Certo? Certo. E a derivada de x ao quadrado vai dar 2x, certo? Certo. Então vamos lá. Usando a regra que está aqui, ó. Deriva a primeira, copia a segunda, menos copia a primeira, deriva a segunda, tá bom? Então, ó, a derivada da primeira, 4x a terceira, vezes a segunda, menos copia a primeira, vezes a derivada da segunda, sobre a segunda elevado ao quadrado, ok? Muito bem. Então aqui, ó, mesma base, somos expoentes. Então aqui em cima eu tenho 4x a quinta menos, aqui ó, eu tenho 2 x a quarta com x a primeira, x a quinta sobre aqui em x a quarta. Legal? Portanto, aqui ó, 4x a quinta menos 2x a quinta, eu tenho só 2x a quinta, beleza? Tudo isso dividido por x a quarta. Então aqui em cima vai sobrar para mim o 2. E aqui ó, na divisão, conserva a base e subtrai o de cima pelo expoente de baixo. Quanto que é x elevado a 1? Não era isso que a gente estava esperando? Aí vocês vão perguntar, professor, então por que tem essa regra? Por que a gente não faz a derivação fazendo essa divisão antes? Ou essa multiplicação antes? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês um contra-exemplo, ó. Contra-exemplo, não, outra aplicação, né? Não é contra-exemplo, que é outra aplicação. Vamos supor que eu tivesse h como sendo, olha que bonito aqui, ó, x ao quadrado vezes e elevado a x. Ó, um produto de duas funções, x ao quadrado e e elevado a x, que aqui, ó, veja, não é a mesma base, certo? E aqui, ó, não são os mesmos expoentes, certo? Então eu não posso fazer essas coisas que eu fiz aqui. Então, para derivar esta, a gente faz assim, ó. A derivada da função vai ser, ó, deriva a primeira vezes a segunda. Vocês não sabem, mas eu sei. Depois eu te mostro por quê. A derivada de e elevado a x, pessoal, é e elevado a x mesmo, tá? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. É ele mesmo, tá bom? Então, olha só a diferença, né? Quando a gente trabalha com função não polinomial e com função polinomial, ok? Porém, essa regra aqui, ó, ela vale para qualquer situação, tá bom? Então, essas três aqui, ó, mentira. Primeiro essas três regrinhas aqui. Então, a derivada da constante é 0, a derivada de x é igual a 1, e a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Ó, percebam o seguinte aqui. Aqui não é x elevado a 1? Se eu usar essa regra, ó, cai o 1 aqui, multiplica por x, 1 menos 1 que dá 0. Quanto que dá x elevado a 0? Dá 1. E aí 1 vezes 1? Tchan. Pô, professor,
Mas com essas regrinhas, então, a gente não precisa ficar usando o limite, não é verdade? Aí eu falo para vocês, sim! Aí vocês vão dizer, mas para que você ensinou o limite? Para mostrar que derivada é a taxa de variação no limite, perceberam? Agora, eu vou mostrar para vocês algumas outras regrinhas, depois eu volto nessa aqui, tá? Mas eu vou mostrar essa regrinha bonita aqui para vocês, ó. Tabela de derivada. Ah, eu posso usar tabela para derivar? Pode, mas você tem que saber usar a tabela, tá? Então vejam essas três primeiras aqui, ó. A gente já discutiu essas três primeiras, não foi? Aí, em cima de todas essas daqui, vale essas proposições. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do produto não é o produto das derivadas. É essa expressão aqui. E a derivada da divisão de duas funções é essa expressão aqui. Então, tomem cuidado, porque vocês vão no impulso e vão errar. Então, ó, vamos lá. Aqui uma função exponencial, estão vendo? Y igual a A elevado a X. Esse A elevado a X, pessoal, é como se fosse 2 elevado a X, 3 elevado a X, 5 elevado a X, tá bom? Então, ó, a derivada é o próprio A elevado a X vezes Ln. Esse Ln é o logaritmo neperiano de base E. Lembra o log de base E? Desse número A, da base. Então, ó, vamos um exemplo aqui. Ó. Se eu tiver... Acabou o espaço. Aqui, ó. Se eu tiver a função y igual a 3 elevado a x, sabe como é que fica a derivada de y? Olha como é que eu indiquei, hein? Fica 3 elevado a x vezes... Puta que pariu. Desculpa aí, pessoal. 3 elevado a x vezes Ln do número 3 da base, entenderam? Ó, cara, crachá, tá vendo? Outra aqui, ó. Y igual a log, né, na base x de A. Na verdade, aqui está errado, pessoal. Seria log de x na base A, ok? Então, o log de x na base A vai ser 1 sobre x. Isso. 1 sobre x vezes... Ah, tá certo. Tá certo, tá certo. Ó, essa função, essa regra aqui eu peguei de um autor, mas é um mala. O comum, ó, eu vou mostrar para vocês o comum aqui, tá bom? O comum é assim, ó. Se y é igual a log de um número x na base A, lembra quando a gente trabalhou com logaritmo? A variável sempre aqui e a base sempre aqui embaixo, tá certo? Então a derivada fica assim, ó. 1 sobre x vezes o ln da base A. Mas o ln de A, ele está em cima no numerador, não aqui embaixo. Entenderam? Por que ele fez isso? Porque aqui ele trocou o A pelo x. Lembra que tem uma propriedade que diz que o log de x na base A é igual a 1 sobre o log de A na base x? Então ele fez essa treta aqui que eu não gostei. Então para vocês eu vou usar essa regra que é melhor aqui, tá bom? E aí, ó, um exemplo. Y é igual ao log
na base 2. Beleza? Então a derivada fica assim, ó. 1 sobre x vezes ln da base do logaritmo 2. Tá certo? Bacana. Então, vejam só. Aqui, ó. Estão acompanhando? Ou perderam aí o trem? Vocês conhecem essa função, ó? Y igual a e elevado a x? Sim! Teacher, mostrou aí agora. Então, o e é a mesma coisa que o 3 aqui, né? Uma constante, que é aquele 2,71, tá certo? Então, ó, para derivar, eu faço assim, ó. Y' é igual a e elevado a x vezes o ln de e. Mas se vocês estão lembrados, na aula de logaritmo, a gente falou que o ln não é o log na base e. E o log de e na base e, pessoal, sabe quanto dá? Dá 1. Então, e elevado a x vezes 1. A derivada de e elevado a x é o e elevado a x mesmo. Olha que legal. Bacana? Então, pessoas, aqui tem outras regrinhas. Aqui, por exemplo, ó, a função seno, que é aquela função que tem aquelas ondinhas, a derivada dá o cosseno, que é também a função das ondinhas. Quem aqui já conhece um osciloscópio? Já viu as ondinhas no osciloscópio? Já, professor. Pois então, o seno, ele tem a ondinha aqui, o zero começa lá no zero, tá? É aquela ondinha que vem lá do 0, 0, sobe, desce, sobe, desce. O cosseno, ele é atrasado 90 graus, como vocês já devem lembrar no osciloscópio. Então, o zero começa lá no 1, né? Então, ele vem lá de cima, desce, vai para cima, desce, vai para cima, desce. Então, ó, a derivada do seno dá cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno, tá certo? Então, essas são as principais derivadas trigonométricas. Tem aqui a tangente, que ela já é um pouquinho mais chatinha, que dá uma outra função que a gente chama de secante, né? Que é a secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E aí, se vocês verificarem lá no SIGA, na nossa sala de aula do SIGA, não o Teams, o SIGA, tem uma tabela de derivadas lá, que se vocês quiserem baixar de lá também, pode usar aquela e essa, tá bom? E aí, olha só que bacana, tem um monte de exercício aqui que é para vocês treinarem quando vocês quiserem, com as devidas respostinhas aqui, ó, estão vendo? Então você faz cara, crachá, ó. Cara, não, melhor, ao contrário aqui, ó. Cara, crachá. Conferiu, beleza, vai em frente. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Tá bom? É claro que aqui, ó, se vocês olharem com atenção, ó, derivada de divisão de duas funções aqui, ó. Derivada do produto de duas funções, estão vendo? Aqui, ó, é um misto entre divisão e multiplicação, enfim. Dá coisa para dedéu para vocês treinarem, tá bom? E aqui, ó, aqui, esses daqui, ó, são para vocês treinarem derivada usando o limite, tá bom? Como? Assim, ó, aqui, igual a esse aqui, tá? Então, esses primeiros aqui, vocês fazem igual a este. Estes segundos aqui, ó, vocês fazem para x igual a 2, como este primeiro aqui, ó. Tá? Ok?
você quiser treinar, tá bom? Esses eu não vou cobrar de vocês, tá? Eu só vou cobrar que vocês saibam usar essa tabela, tá bom? E que vocês conheçam o conceito de derivada, tá bom? Combinado assim? Então eu encerro a primeira parte de hoje e vou encerrar a gravação para não ficar uma coisa grande.